TV Câmara Campinas. Boa tarde, nós interrompemos a programação da TV Câmara Campinas para transmitirmos a partir de agora a primeira parte da 61ª reunião ordinária. Nesta primeira parte será dedicada ao Outubro Rosa. Nós teremos uma palestra sobre a prevenção e tratamento do câncer de mama. Essa palestra é uma iniciativa do vereador Jorge da Farmácia. Vamos acompanhar. Boa tarde a todos. Declaro aberta a primeira parte da sessão ordinária de hoje. Hoje eu tive a grata satisfação de receber esse grande mastologista, meu amigo César Cabelo. Seja muito bem-vindo na Câmara Municipal de Campinas. Já estivemos juntos ali na questão de ordem. Então, seja bem-vindo à nossa Câmara Municipal de Campinas. Gostaria também de agradecer muito aqui a presença do Tenente Santini, sempre junto conosco, do vereador Rodrigo da Farmadic também, que defende bastante esse Outubro Rosa, assim como os demais vereadores nessa casa. E a única vereadora mulher também aqui, César, que está sempre junto conosco, a vereadora Mariana Conte, que todas as vezes que nós precisamos dela aqui, está sempre junto conosco. Obrigado mais uma vez pela presença e pelo apoio, Mariana. O Fagner também, representando o pastor Elias. E como o nosso tempo aqui, Mariana, Rodrigo, Santini, é muito curto, eu já vou passar a palavra ao doutor César, para que ele possa falar para nós um pouco a respeito da prevenção e detecção do câncer de mama. Muito obrigado mais uma vez, César. Obrigado, Jorge. Obrigado. É uma grande honra estar aqui com vocês. Eu agradeço em meu nome, em nome do Hospital da Mulher CAISB, da Unicamp, a grande honra de estar aqui nessa casa que tanto tem feito, né, pela nossa população e pela saúde, né, das nossas mulheres, que é o alvo do nosso trabalho. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o câncer de mama, alguns aspectos gerais que eu acho que são relevantes, e em cima disso, né, quer dizer, câncer de mama, falar sobre câncer de mama, aspectos gerais, dá para falar anos, séculos, né? Então, eu vou tentar pontuar algumas coisas que são relevantes para a gente. Tá? Esse gráfico aqui, gente, são os últimos dados que a gente tem sobre a incidência de câncer de mama e mortalidade no mundo. Isso aqui é a população feminina do mundo, e vocês estão vendo essa barra azul, que está lá em cima, é mama, incidência, e a vermelhinha é morte. Então, de cara, dá para ver que na população feminina do mundo inteiro, o câncer de mama ele é o mais frequente e é o que mais mata as mulheres do nosso planeta. Tá? Excluindo-se câncer de pele, não melanoma, ele é o mais incidente. Não é? Os cânceres de pele eles são mais benignos. Né? Então, o que pega mesmo é o câncer de mama. Aqui são dados sobre incidência de câncer de mama em vários países da Europa. Vocês estão vendo essas curvas ascendentes mostrando uma tendência mundial de aumento da incidência. Né? Nos últimos anos, a gente está tendendo a um platô, mas a incidência vem aumentando. Outros países aqui também europeus mostrando uma incidência. E, felizmente, nos países desenvolvidos, vocês estão vendo essas setinhas caindo aqui, mostrando que a gente tem uma diminuição da mortalidade por câncer de mama nos países desenvolvidos. Aqui um outro exemplo, no meio daquelas setinhas ali que estão, daquelas curvas que estão caindo, a gente tem os Estados Unidos, né? O que está em ascensão ali é alguns países da América Central, não é? Mostrando o seguinte, que é um câncer muito frequente, ele está aumentando no mundo e a mortalidade está caindo aonde existe uma abordagem em termos de diagnóstico precoce e tratamento adequado. Esses dados aqui são os dados do INCA, são os últimos dados que a gente tem. Isso aqui é de 2016, a gente vai ter novos dados agora em 2018. Naquela época, o câncer de mama já era o mais frequente entre as mulheres, espera-se cerca de 60 mil novos casos agora para 2018, e essas curvas são lá do Globocam, mostrando que no Brasil também é o câncer que mais mata e é o mais incidente nas mulheres brasileiras. Tá? Veja bem,
Isso aqui é um dado, um gráfico que mostra aumento de mortalidade por câncer de mama no país de uma forma global, tá? Então, esses dados são os dados nacionais, né, em relação ao aumento da mortalidade, não é? Isso é bastante patente na região norte do nosso país, ainda na região nordeste, na região centro-oeste, mas, assim, a boa nova, né, é que isso não acontece de uma forma global no país, não é? Então, existem lugares que vão melhor, que é o caso da região sudeste e a região sul, onde a tendência da mortalidade vem caindo. Então, no nosso país, de uma forma global, a mortalidade tem aumentado, assim como a incidência tem aumentado. Mas, em lugares onde a tensão é maior, a mortalidade vem caindo, tá? Dar um exemplo para vocês da nossa região de Campinas aqui. Eu vou usar como exemplo o Hospital da Mulher, CAISME, que é um centro do SUS que recebe encaminhamento de cerca de 41 cidades ao nosso redor. A gente tem mais ou menos 30% dos casos que a gente recebe no CAISME são de Campinas. E o que está acontecendo com a gente? Infelizmente, né, nós temos só 30% dos nossos casos considerados como diagnóstico precoce. São tumores até 5 centímetros com axila negativa. 70% dos casos novos lá do CAISME são de doença ainda avançada. Então, eu acho que esse trabalho, né, que tem sido feito, né, em prol da busca ativa, do diagnóstico precoce, zerar a mamografia, ele é fundamental e ele certamente vai mudar esses dados que a gente tem, infelizmente, até agora aqui. A expectativa é que isso mude, não é? E um outro dado bastante relevante no nosso meio é a proporção de mulheres jovens com câncer de mama. Vocês estão vendo aqui dados do CAISME, 33% dos nossos casos novos de câncer de mama em mulheres acontecem com 49 anos para baixo, né? Isso é muito relevante, são dados diferentes quando você compara dados dos Estados Unidos, muitos países europeus. A gente tem um comportamento que ainda está sendo estudado, né? Como no Brasil, vários países na América Latina têm uma proporção alta de mulheres jovens com câncer de mama. Isso gera problema em termos de fertilidade, de anticoncepção, né? Outras coisas que são próprias dessa população de mulheres mais jovens. Olha só, essa aqui é uma notícia aqui de um veículo, né, um jornal nosso da cidade, mostrando uma boa nova em relação a Campinas, né? Essa diminuição de 15% na mortalidade por câncer de mama nos últimos 2 anos. Isso aqui é uma vitória, né? Acho que da Secretaria de Saúde, do trabalho de vocês em relação à conscientização e da busca do diagnóstico precoce. Está caindo a mortalidade em Campinas, e isso alimenta o comportamento da região sudeste, né, que é realmente um oásis em termos de Brasil, e é isso que tem que ser copiado nas outras regiões para que a gente tenha um comportamento bom em relação a essas mulheres. Esses dados aqui são bastante interessantes, é uma comparação da proporção de mulheres jovens com câncer de mama no Brasil, aqui, ó, e aqui nos Estados Unidos. Vocês estão vendo, né, como eu mostrei para vocês. Mais de 30% da nossa população de casos novos são em mulheres abaixo de 50 anos. Enquanto nos Estados Unidos, por exemplo, isso corresponde a mais ou menos 17%, 18% no máximo. Esse é um fenômeno ainda a ser esclarecido no mundo. Existe um trabalho bastante interessante, que acho que é relevante para todos nós. Esse trabalho aqui é um trabalho que foi publicado agora, há alguns anos atrás, que compara o índice de desenvolvimento humano versus mortalidade por câncer de mama no nosso país. Esse gráfico aqui, ele mostra o seguinte, que os lugares que têm o maior IDH têm menos mortalidade por câncer de mama. Então, por exemplo, Brasília, né, que eu acho que é o maior IDH do nosso país, tem uma proporção bastante baixa, a cidade de São Paulo também, quer dizer, existe uma correlação clara, né, entre a possibilidade de se ter dinheiro para investir em saúde e diminuir mortalidade da doença. Então, quer dizer, né, gente, é uma questão social muito importante e é louvável, né, que isso seja discutido aqui nessa casa, não é? O trabalho aí de vocês, do Jorge, do Rodrigo, de todo mundo que está aqui buscando, né, quer dizer, o melhor para as nossas mulheres. Bom, olha só, alguns dados que são relevantes, né, em relação ao câncer de mama. O câncer de mama é quase 500 vezes mais frequente na mulher do que no homem. Lembrem que o homem também tem câncer de mama. Outro dado importante é o seguinte,
Uma a cada 8 mulheres, por exemplo, nos Estados Unidos, vão ter câncer de mama. Isso quer dizer o seguinte, o risco absoluto chega a 13%. Nós não temos dados nacionais em relação a isso, mas a expectativa é que, por exemplo, a mulher campineira, a mulher da região sudeste e do sul, tem um comportamento bastante parecido, porque a gente tem uma forma de vida, hábito de vida muito semelhante a mulheres americanas e da Europa, né? Então, as nossas mulheres engravidam pouco, engravidam cedo, não engravidam cedo, engravidam tarde, às vezes têm dificuldade para amamentar, estão expostas a algumas características que são claras nos países mais desenvolvidos e que parecem que têm uma clara relação com respeito ao câncer de mama. Tá? Por exemplo, para vocês terem uma ideia, né, a incidência de câncer de mama em índias que vivem em reservas é praticamente zero no mundo inteiro. São mulheres que começam a ter filhos muito precocemente, amamentam muito, e isso acaba se associando a uma baixa incidência, ou quase zero a incidência de câncer de mama nessas mulheres. A gente considera como alto risco para câncer de mama as mulheres que têm pelo menos 5 vezes mais chance de ter câncer de mama do que a população geral. Então, olha só, eu já disse para vocês que a população geral chega a ter 13% de chance de câncer de mama, não é? Quando não tem risco alto. Quando o risco é alto, esse risco chega a 50%, 60% mais, tá? Isso normalmente acontece em mulheres que têm um histórico familiar muito importante. Normalmente, a gente chega no cálculo de risco baseado na história da mulher. Idade da primeira menstruação, idade da última menstruação, a paridade, a amamentação, não é? Mas tem um grupo muito específico, que são as mulheres que têm um histórico na família para câncer de mama, que essas a gente tem que tomar muito cuidado, porque o risco, como eu falei para vocês, chega a ser 5 vezes maior. Tá? Então, aqui, por exemplo, é um gráfico, o que é redondo é mulher, o que é quadrado são os homens, não é? Aqui são os casamentos e os filhos. Tudo que é vermelhinho aqui é câncer. Tá? Então, vocês estão vendo aqui, olha, um monte de câncer nessa família, isso a gente chama de comportamento de câncer hereditário. O que é muito importante para as mulheres? Quando as mulheres têm mãe, irmã ou filha com câncer de mama, jovens, isso representa um risco muito alto e nós temos que estar atento a esse tipo de situação. Mesmo quando, de vez em quando, pula uma geração, por exemplo, a avó teve, a mãe não teve, a filha teve, isso também é alto risco. De vez em quando, o gene que condiciona um câncer de mama hereditário, ele pode pular uma geração. Existem genes que estão associados a esse comportamento, tá? Aqui é um gráfico meio chatinho que mostra os genes associados. Vocês lembram aqui a história da Angelina Jolie, ela é emblemática, né? Porque é um câncer de mama associado, é um risco de câncer de mama associado a um gene hoje, que é o BRCA, é um gene muito conhecido de todos nós, e esses genes, eles foram descritos por 2 pessoas, uma americana, a Mary Claire King, em 1990, e o Michael Stranton, na Grã-Bretanha, que descreveu o BRCA2 alguns anos depois. O que são esses genes? Quando existe uma mulher jovem com câncer de mama e ovário, que tem uma alteração nesse gene, e se você estudar as mulheres saudáveis da família, e essas mulheres tiverem a mesma mutação, essa mulher é de altíssimo risco. Então, como é que deve ser determinado esse risco? Você tem um caso jovem com câncer de mama, essa mulher deve ser estudada geneticamente, através da saliva ou do sangue. Se existe uma alteração, os membros sadios que têm a mesma alteração são mulheres de altíssimo risco. Tá? E o que acontece aqui, não sei se está dando para ver no gráfico, mas quem tem, por exemplo, mutação no BRCA1, tem quase 90% de chance de vir a ter um câncer de mama até os 80 anos. E uma coisa que é importante, até 50%, 60% de chance de câncer de ovário, que são cânceres bastante agressivos e que a gente luta para tentar realmente evitá-los. Né? Então, o que é importante? A gente sempre diz isso e é importante estar sempre ressaltando. Mulheres com história familiar, fiquem atentas à sua história familiar.
identifique que tipo de tumor que você tem na família e qual a idade do acometimento do tumor. Isso é relevante na hora que a gente vai avaliar os riscos dessa população. A partir do momento que você tem um caso desse em mulher jovem, é muito importante testar geneticamente e, a partir daí, fazer um teste completo, que é o teste adequado, né? Então, essas mulheres que têm mutação em genes associados a alto risco, situações de lesões precursoras, como o carcinoma lobular in situ. Existe um grupo bastante particular também de alto risco, que são mulheres que tiveram linfoma na infância e fizeram radioterapia de tórax para tratar o linfoma. Essa radioterapia aumenta a incidência de câncer de mama depois na idade adulta, tá? Então, a gente cura as crianças e elas vão ter câncer de mama na idade adulta. É importante lembrar desse risco, né? E a história na família que é fundamental. Então, eu bato bastante nessa tecla, né? Às vezes, as pessoas esquecem de perguntar sobre o histórico na família, né? Então, eu ensino os nossos residentes que é fundamental, além de você detectar a história da mulher, diagnosticar, fazer o exame clínico, sempre perguntar se aconteceu algum caso na família novo, porque isso é relevante, tá? Então, olha aqui, gente, aqui é uma coisa interessante. Isso aqui é uma peça de câncer de mama. O branquinho aqui, ó, é o tumor da mama. Tá vendo que parece uma carne de peixe? E aqui eu fiz um desenho do que realmente a gente muitas vezes vê no tumor, né? É o tal do caranguejo, né? que caranguejo em latim quer dizer câncer, né? Então, eu imagino que um dia alguém cortou um tumor, olhou, viu um caranguejo aqui, viu o caranguejo no céu e chamou de câncer, a mesma coisa, tá? Então, é isso que a gente vê na prática. Esses tumores, eles nascem dentro dos lóbulos mamários, eles vão crescendo dentro dos lóbulos mamários, e, a partir de um determinado momento, eles rompem o ducto e caem para o resto do corpo, tá? Então, o que a gente busca no diagnóstico precoce? Evitar que isso aqui aconteça. Diagnosticar as lesões quando a lesão está dentro do ducto ainda, né? É uma circunstância onde, quando você faz esse tratamento nesse momento, você não precisa nem fazer químio, muitas vezes não precisa fazer rádio, não precisa fazer nada. Você consegue ressecar aquilo antes que ele realmente evolua. Agora, quando a gente não consegue, o que acontece? A doença ela pode começar a se espalhar pelo resto do corpo. Então, aqui é uma imagem, por exemplo, tudo que é pretinho aqui é tumor no osso da paciente, tá? Aqui, olha, a paciente vai ter uma fratura aqui da bacia por causa do tumor. Aqui, olha, é um derrame no pulmão da mulher de metástase de câncer de mama. Aqui é uma metástase no fígado, tá? São situações muito difíceis, às vezes, de serem controladas, possíveis, mas que geram um ônus muito grande, né? E aqui, gente, uma metástase cerebral aqui na paciente, desviando o eixo do hemisfério, que é uma coisa também que a gente quer evitar. Uma situação que também pode acontecer, metástases aqui é um útero com 2 tumores no ovário da paciente, tá? Então, a hora que o tumor sai da mama, ele começa a ganhar esses outros locais, não é? Então, tudo que se faz em termos de tratamento é para tentar evitar que isso aconteça. Agora, a principal forma de se evitar isso é o tratamento, é o diagnóstico precoce. Então, é sobre isso aqui que a gente está conversando no Outubro Rosa. É a forma de evitar a sistematização do tumor, não é? E que acaba gerando dificuldades de tratamento, especificamente na mulher, tá? Então, o diagnóstico precoce ele é fundamental, quando a lesão ainda está pequenininha na mama, né? Isso aqui é bastante interessante. Eu faço uma analogia ao Maquiavel, né? Que o Maquiavel, no Príncipe, né, vocês leram o Príncipe, está escrito lá, que, olha, ele ensinando, né, o César Borgia, né, se você diagnosticar aí uma revolução no teu governo no início, facilmente você destrói a revolução e resolve o problema. O difícil é descobrir no começo. Se você descobrir no começo, você destrói. Agora, quando ela fica grande, todo mundo vê, só que é difícil controlar, entendeu? Então, uma analogia ao Nicolau Maquiavel, a importância da questão do diagnóstico precoce também para os tumores, né? Então, aqui é um gráfico comparando, ó, tumores com até 2 centímetros, tumores maiores, a chance de cura muito maior nos tumores pequenos, né? Quando a gente avalia isso. E o que é importante? Tumores pequenos, tratamento conservador. Tumores grandes, às vezes, grandes cirurgias, né? Então, além da questão da possibilidade de cura, tem um problema, às vezes, de defeito que se leva, né, quando você faz um tratamento em tumores mais avançados. Lembrar que a mamografia é o principal método de diagnóstico precoce do câncer de mama. Esse senhor aqui,
é um santo, Laszlo Tabar, ele é um sueco, ele que introduziu o conceito do rastreamento mamográfico, da mamografia sendo feita em mulheres ainda assintomáticas, não é? Em cima disso, ele mostrou diminuição de mortalidade, diminuição de custo, não é? Vários trabalhos mostrando que a mamografia, tanto em mulheres entre 50 a 74 anos, quanto em mulheres entre 40 a 49 anos, você diminui a mortalidade por câncer de mama quando faz o rastreamento, quando ainda a mulher está assintomática. Tá? Aqui são curvas, olha, daquele trabalho clássico lá do Tabar. Aqui, mulheres que foram, azulzinho, mulheres que foram rastreadas, vermelhinho, que não foram, o impacto que chega até 40% de diminuição de mortalidade quando se faz o rastreamento, né, de forma organizada. Aqui são dados americanos, tá? O Instituto Nacional do Câncer nos Estados Unidos, ele é o último guideline dele, ele recomenda que a mulheres que não têm risco habitual, aquilo que eu falei para vocês, 13% de chance de câncer de mama em toda a vida. A partir dos 25 anos, consciência mamária. As meninas precisam ter noção do seu corpo, procurarem ginecologistas, mastologistas, mas sem paranoia, não é? A partir dos 40 anos, iniciaria-se um protocolo de mamografia, que nos Estados Unidos, atualmente, de 40 a 44 anos, ele é a critério das mulheres. A partir dos 45 anos, vocês estão vendo aqui, mamografia anual, e daí até a mulher ter uma expectativa de vida de pelo menos 10 anos. Tá? Então, a recomendação americana não é parar o rastreamento aos 70 anos, é continuar a partir do momento que a mulher tem uma expectativa de vida de pelo menos mais 10 anos. E o que está acontecendo, né, gente? Graças a Deus, estamos vivendo cada vez mais, com mais qualidade de vida, e o que acontece? A incidência vai aumentando de câncer de mama quanto mais a mulher vive. Tá? Então, a mulher com mais idade deveria ser rastreada. A orientação do Ministério da Saúde, a orientação federal, ainda é mamografia entre 50 e 69 anos a cada 2 anos, não é? E mulheres de alto risco para fazer o rastreamento a partir dos 35 anos. A Sociedade Brasileira de Mastologia, que eu faço parte, há muito tempo recomenda a mamografia a partir dos 40 anos, que é o que Campinas está fazendo, né, graças à atuação de vocês, ao trabalho do Jorge, né, do professor Carmino, do prefeito, quer dizer, isso é fundamental. Então, enquanto o governo federal recomenda mamografia entre 50 e 69 anos a cada 2 anos, né, a gente tem feito mamografia anual a partir dos 40 anos, que acho que essa é uma recomendação importante. Quem é mais velho como eu aqui, vocês lembram dessa campanha do Ministério da Saúde, né, de 1988, responsabilizando a mulher pelo rastreamento, né? Então, esse conceito, na minha opinião, né, uma opinião pessoal, que é um pouco dúbio, né, a cura está em suas mãos, acaba meio que jogando para a mulher a responsabilidade do diagnóstico precoce. E, na verdade, a mulher ela é fundamental, mas cabe a nós, né, profissionais de saúde, políticos, que trabalham com essas políticas de saúde pública, realmente estarem junto com a mulher. Né? Então, a culpa não é só da mulher, né? A responsabilidade não é só da mulher, a responsabilidade é de todos nós. Então, hoje, nós temos que buscar um rastreamento oportunístico, que vai muito além de ter só o exame, né? Vai aquilo que a gente está lutando aqui, que é a acessibilidade, né? Que o Jorge, que o Rodrigo brigam também, lutam por isso, vocês lutam, né? Ir até a mulher, descobrir por que a mulher não está indo fazer o exame na unidade básica de saúde, não é? Diminuir os atrasos em relação a fazer o exame, tudo isso, melhorar a qualidade dos nossos exames, não é? Tudo isso faz parte do diagnóstico precoce e faz parte da conscientização mamária, né? Que ela é fundamental. Então, olha só, olha que interessante aqui, gente. Isso aqui dá para ver dos dois lados. Do lado aqui direito, tem uma mamografia feita que tinha 2 bolinhas que, na época, não foram vistas. Por quê? Porque foi feito o exame, foi largado na unidade básica de saúde, a paciente não foi buscar, o serviço de saúde não convocou a mulher. Depois de 3 anos, olha o que aconteceu? Diagnóstico tardio, lesão palpável.
Do que adianta eu fazer o exame e não criar uma estrutura para que a mulher tenha o diagnóstico definitivo, né? E, além de ter o diagnóstico definitivo, que ela seja tratada em tempo hábil, né? Isso é fundamental, né? Então, algumas coisas que são importantes nessas populações, além de tudo isso que a gente falou também, né? Tem coisa que a gente pode provar, né? Em medicina baseada em evidências. Por exemplo, rastreamento mamográfico, eu consigo provar que diminui a mortalidade. Agora, tem outras coisas que são importantes também, e que existem algumas dúvidas na literatura, mas que a gente acredita que é importante, fundamentalmente para a saúde, não é? Então, controlar peso. Mulheres busquem o índice de massa corpórea abaixo de 25, cintura pélvica menor, não é? Façam atividade física 1 hora, 5 vezes por semana. Isso a gente recomenda para as nossas mulheres. Isso tem um impacto na saúde mamária também, né, Jorge? Alimentação bem equilibrada, mais frutas, mais hortaliças, menos carne vermelha, não é? Ser feliz, tudo isso tem uma influência direta, né? Ser feliz em forma familiar, espiritual, religiosa, não é? Social, tudo isso gera saúde e tem um impacto na mama. Agora, quando a gente tem mulheres de alto risco para câncer de mama, como eu disse para vocês, mãe, irmã ou filha jovens com câncer de mama, a gente deve começar aos 25 anos, além da orientação, da consciência mamária, a recomendação é ressonância a partir dos 25 anos. A partir dos 30 anos, consciência mamária, ressonância e mamografia. A mamografia começa mais cedo, não é? Nas mulheres de alto risco. A abordagem é um pouco diferente, como está escrito aqui, tá? Às vezes, quando a gente não tem o acesso adequado de ressonância, podemos lançar a mão de um ultrassom, que vocês estão vendo aqui, que é essa imagem, tá? Mas o ultrassom não é o exame preferencial em alto risco. Os exames preferenciais são mamografia e a ressonância começando em idades mais jovens, tá? Então, a ressonância é um exame que, infelizmente, a acessibilidade é um pouco mais difícil, não é? Um exame bem mais caro, mas a gente tem tentado introduzir a ressonância para esse grupo de mulheres, que são mulheres de mais alto risco. Nós sabemos da importância da ressonância para essa população. Estão vendo uma imagem aqui? Ó? Essa mulher, ela tem uma prótese, tem 2 tumores, que só foi visível esses 2 tumores na ressonância. E é uma mulher de alto risco para câncer de mama. A mãe tinha morrido de câncer de mama aos 32 anos. Tá? Então, claramente, os trabalhos mostram que a melhor forma de diagnóstico precoce em alto risco é quando você lança a mão também da ressonância nessas populações. O grande problema é que a gente sabe que a ressonância diagnostica mais precocemente. No entanto, a gente não tem trabalhos definitivos mostrando que um programa de ressonância em alto risco diminui mortalidade por câncer de mama. Diferente do programa de mamografia, não é, que nós estamos fazendo aqui em Campinas, de uma forma bastante adequada, não é, que cai a mortalidade a partir dos 40 anos, infelizmente, no grupo de alto risco, a gente consegue diagnosticar mais precocemente com a ressonância, mas nem sempre isso reflete em diminuição de mortalidade. Esse é um grande desafio para a gente. Por isso que, em algumas circunstâncias, né, muito particulares, às vezes, as cirurgias redutoras de risco também têm o seu papel, especificamente em algumas populações. Não é? Você não substitui rastreamento com mastectomia profilática, mas existem alguns grupos específicos onde isso tem que ser levado em conta também. Olha, gente, isso aqui é uma imagem, assim, é muito importante, é bastante interessante, é um caso muito interessante para mim, inclusive, sabe? Essa menina aqui, vocês estão vendo aqui à esquerda, é uma mamografia feita em janeiro de 1997. E essa é o mesmo lado em agosto de 1997, né, Jorge? Aqui tem 7 meses, mais ou menos. Olha aqui, dá uma olhada no que aconteceu nessa menina, que tinha 3 casos de câncer de mama na família, todas jovens, mulheres que haviam morrido de câncer de mama, aonde foi orientado o rastreamento. Naquela época a gente não tinha nem acesso muito à ressonância, né? Mas era feito avaliação clínica, ultrassom e mamografia. E observem aqui o que aconteceu em termos de evolução, né? Claramente, o diagnóstico precoce de imagem ele é impossível em situações como essa, tá? Então, não é porque o exame foi mal interpretado, é porque não era visível a lesão mesmo, tá? E é o que acontece muitas vezes em mulheres de altíssimo risco. Olha aqui, ó, o mesmo lado que aconteceu num período de 7 meses, tá?
a gente não faz mamografia a cada 6 meses, a gente faz anual, não é? E talvez se tivesse feito em 6 meses, eu teria diagnosticado um pouquinho menor só. Tá? Então, nesse grupo de alto risco, atenção em relação à abordagem de imagem. Tá? Eu faço uma alusão a isso aqui. Esse aqui é o Polifemo, né, que acho que é o cíclope mais famoso da mitologia grega, romana. Né? E quem leu lá a Odisseia de Ulisses, está lá no livro, né, da Odisseia de Ulisses, né? Então, conta a história que esse cara aqui, ele é um cara que... O cíclope é um cara que vivia solitário, né? E diz a lenda que por que ele vivia solitário? Ele vivia solitário porque um dia ele chegou para Cronos e perguntou para Cronos que ele queria saber, ter todo o conhecimento do mundo, né? Ele queria saber tudo sobre o mundo, sobre a criação e tudo mais. E daí o Cronos, né, o pai de todos, falou assim, não, então eu vou fazer o seguinte, eu só vou te falar o dia e a hora que você vai morrer. É isso que você vai saber. Daí, a partir daí, né, esse olho da cabeça dele é o olho que tudo sabe, né? Ele sabia exatamente a data e a hora da morte. O que aconteceu? Ele virou um ermitão, porque não existia alternativa para ele. Não é? Então, quando eu lido com pacientes com alto risco, e elas chegam com um histórico familiar importante para câncer de mama e ovário, às vezes eu tenho um teste positivo, se a gente não puder oferecer nada, é como se fosse um cíclope, onde você dá uma informação, e eu estou avisando, muitas vezes, a hora e o dia em que isso vai acontecer. Então, eu faço essa alusão e coloco o alto risco, gente, para vocês verem a diversidade que existe quando se pensa em abordar, em fazer prevenção e fazer abordagem nessa população em relação ao câncer de mama. Né? Então, a gente claramente tem alto risco e baixo risco, a gente tem mulheres sintomáticas e assintomáticas. A abordagem ela é específica, e a gente precisa de todo mundo junto, né? Quer dizer, nós precisamos de grupos multidisciplinares, nós precisamos de ação, que é aquilo que vocês estão fazendo adequadamente. E, assim, eu, como profissional de saúde, lá do CAISM, eu me sinto muito, muito feliz de estar aqui nessa cidade e ver o trabalho que vocês estão desenvolvendo. E a gente, certamente, vai cada vez mais ver uma mudança do perfil dos casos avançados lá no CAISM, e mulheres cada vez com mais saúde, né, e vivas, né, que é o que a gente quer, com qualidade de vida. Muito obrigado, foi uma grande honra, Jorge. Obrigado pela oportunidade, viu? Doutor César, a gente que agradece aí por estar compartilhando conosco aqui. Eu sei que o nosso horário é bem curto aqui, mas eu vi que terminou um pouquinho mais cedo. Eu agradeço você ter deixado lá o consultório para participar conosco aqui, estar comigo aqui desde as 3h30, né? Eu, o Rodrigo, participamos da questão de ordem. Você não queria imaginar a felicidade que é para nós, assim como eu, como o Rodrigo, já tivemos alguns casos na nossa família, muito bem sucedido. E eu fiquei muito contente também de saber que a esposa do Rodrigo tratou com você, está bem, está presente na nossa plateia aqui. Obrigado pela presença, seja muito bem-vinda aqui. E, como eu falei para o Rodrigo, acho que no comecinho aqui, eram alguns vereadores que levantavam essa bandeira do Outubro Rosa, e quando o Rodrigo chegou, eu não tive dúvida alguma. Eu fiz um convite a esse vereador que está junto conosco, e para a felicidade também é farmacêutico, também o Rodrigo da Farmadic, Jorge da Farmácia. Mas eu agradeço muito mesmo, obrigado. Eu agradeço também o Tenente Santini fiz o convite, está pronto, está junto conosco aqui. O vereador Paulo Haddad, também, que é médico, dentista, sempre junto conosco aqui. O J. Silva, um grande locutor da J. Silva. O J. Silva, a gente tem um problema aqui, viu, doutor? Porque quando ele vai falar na tribuna, depois ninguém quer mais falar depois dele, que ele fala muito bem, então a gente não consegue depois seguir esse roteiro aí. E a nossa querida Mariana Conte também, que é a única mulher aqui, mas sempre ativa, sempre trabalhando conosco aqui. Obrigado, Mariana. Mariana também é uma pessoa que todos os convites que nós fazemos aqui, independente que é uma causa social, está sempre junto conosco. Agradeço também a presença da Marmen, que veio representando a nossa secretária municipal de Direito das Pessoas com Deficiência e Cidadania, a Eliane Jocelaine. Agradeço a todos os funcionários da Câmara Municipal também estão presentes conosco aqui,
que nós fizemos um convite a partir de quarta-feira, foi meio corrido, foi meio rápido, mas eles chegaram aqui de rosa, fizemos uma foto aqui, então com certeza vai entrar esse Outubro Rosa de 2017, vai entrar para a história da nossa cidade de Campinas. Agradeço ao pessoal da TV Câmara também, que faz um trabalho excepcional conosco aqui. Dizer que a ideia surgiu dessas meninas que sempre nos ajudam, sempre nos auxiliam também aqui. Priscila, a Mirna, a Ana, a Mariana, enfim, acho que todas elas que participaram conosco aqui. Doutor César, eu queria, antes de encerrar aqui, ô Suzy, por favor, você pega essa flor aqui, vamos dar uma flor para o nosso amigo aqui, que eu acho que a flor é de cor rosa ainda, então é para prestigiar cada vez mais esse Outubro Rosa. Então, mas obrigado mesmo. Que honra, Jorge. Obrigado, obrigado. Obrigada, viu? Obrigada, viu? Bom, então, não, só agradecer de novo a todos vocês e o caminho é esse mesmo, né? Se Deus quiser, né, Jorge, o ano que vem, um outubro cada vez mais forte, como você disse anteriormente, né? O Outubro Rosa é o ano inteiro, né? Essa consciência é um processo de educação continuada, uma atenção total e a busca total de qualidade, não é? E dentro, eu luto muito, sabe, Jorge, como eu disse anteriormente, essa questão do diagnóstico precoce é fundamental, mas além do diagnóstico precoce, essa luta contra os atrasos, né? Então, a acessibilidade, que você é um lutador na questão da acessibilidade, mas, assim, num contexto da acessibilidade, também é importante a gente discutir os atrasos, né? Então, não posso atrasar o meu tratamento, a paciente que tem sintoma, ela tem que ter o diagnóstico rápido, porque é aquela história, a gente acha um tumor de 1 centímetro, se eu demorar 4, 5 meses para tratar, ele vai se tornar um tumor de 3, 4 centímetros, e a gente perde todo o foco dessa abordagem. Tá? Então, é por aí mesmo e parabéns a todos. Obrigado, gente. Honra estar aqui. Obrigado. E antes de encerrar, também queria fazer um convite, que é um marco histórico nosso, tenente, que dia 22 agora de outubro nós vamos fazer a caminhada do Outubro Rosa na Praça Arauto da Paz, a partir das 8 horas. Então, para que vocês que nos assistem pela TV Câmara, público aqui presente, todos os vereadores aqui, que compareçam dia 22, a partir das 8 horas, na Praça Arauto da Paz, no Taquaral. Muito obrigado, uma boa tarde a todos. Parabéns, viu? À disposição, viu? À disposição. Doutor, fazer uma foto rapidinho só para eu... Pois não. Ô, Jorge. Ah, fazer entrevista. Deixa sim, vamos lá. Nós acabamos de acompanhar a palestra do Dr. César Cabelo dos Santos. Doutor, o senhor apresentou números nessa palestra sobre a situação do câncer de mama no Brasil. O que o senhor pode dizer para a gente? Boa tarde. Boa tarde. Foi uma grande honra poder estar aqui apresentando esses dados. Eu acho que muito ainda deve ser feito no Brasil, de uma forma geral, para a gente conseguir a cura do câncer de mama, né? A gente ainda tem uma mortalidade alta no câncer de mama, existem muitas disparidades em relação ao nosso país. Por exemplo, Campinas é uma região que vai muito bem, é um oásis do nosso país.
No entanto, nós temos ainda muitos problemas no nosso país inteiro e eu acho que a luta deve continuar buscando diagnóstico precoce, conscientizando as mulheres em relação a essa questão de diagnóstico precoce e lutando contra os atrasos, né? Além da busca da acessibilidade das mulheres que têm sintoma e que querem fazer o rastreamento, a luta nossa é contra os atrasos entre o sintoma e o diagnóstico, entre o diagnóstico e todas as etapas do tratamento. Agora, a conscientização é a principal arma para se prevenir. Sim, conscientização das mulheres, conscientização de todo mundo que trabalha, dos políticos, de quem faz as políticas de saúde pública, não é? Realmente priorizando a importância da questão da mama nesse contexto, não é? Eu acho que é fundamental. É o câncer mais frequente na população feminina do mundo, excluindo-se câncer de pele, não melanoma, mais frequente no nosso país e é o câncer que mais mata as nossas mulheres. Quer dizer, só isso já justifica uma abordagem particular para esse grupo. Tá certo. Muito obrigado, agradecendo ao Dr. César pela palestra. Nós vamos conversar também com o vereador Jorge da Farmácia, que já está chegando aqui. Vereador, essa iniciativa da Câmara Municipal de sempre conscientizar a população com relação ao Outubro Rosa, como que a Câmara está trabalhando nesse sentido? Boa tarde. Boa tarde. Eu vejo que a Câmara Municipal de Campinas vem trabalhando forte nesse sentido. Todo ano eu sempre defendi essa bandeira, sempre lutei por isso. E eu tive a grata satisfação também de ter um grande amigo, que é o vereador Rodrigo da Farmadic. Acho que o Rodrigo chegou em boa hora para que nós possamos trabalhar junto, que eu acho que a melhor maneira que nós podemos fazer é justamente na divulgação, para que possamos fazer um trabalho antes que essa doença se instale, porque infelizmente, como o Dr. César falou, se essa doença se instalar depois de um tumor acima de 5 centímetros, já fica muito difícil. Então, por isso que eu vejo que o diagnóstico precoce é a melhor maneira que tem de se fazer. Eu sempre falo que, como se diz, o melhor remédio é o amor, é o carinho. Então, vamos mulheres, vamos homens compartilhar, vamos consultar, vamos fazer um rastreamento para que nós possamos cada vez mais vencer essa doença. Agora, outubro ainda está no início, a Câmara tem novas ações, mais ações para manter a conscientização a respeito do tratamento, da prevenção do câncer de mama? Sem dúvida alguma, o presidente nosso, o Rafa Zimbaldi, ele sempre apoiou essa causa, sempre me ajudou e aqui na Câmara Municipal nós estivemos conversando ainda hoje e nós vamos fazer mais algumas ações aqui em relação ao Outubro Rosa, vamos fazer algumas outras palestras, para que nós possamos divulgar cada vez mais, não somente a Câmara Municipal de Campinas, mas dizer que o Legislativo está empenhado em conscientizar para que as pessoas possam fazer essa mamografia, para que nós possamos antecipar essa doença. Tá certo. Muito obrigado ao vereador Jorge da Farmácia, que teve essa iniciativa aqui da primeira parte. Nós encerramos a nossa transmissão agora, mas lembrando que dentro de instantes se inicia a 61ª reunião ordinária aqui da Câmara. Muito obrigado pela audiência. Uma boa tarde. TV Câmara Campinas.